Pessoal, demos início aqui na gravação da reunião, tá? A gente vai iniciar aqui o workshop sobre a plataforma de métricas do Open Insurance Brasil. Eu só vou dar uma contextualizada, já passo a palavra aqui para o Jefferson da F-Câmara e os demais representantes para entrar em mais detalhes técnicos da plataforma, tá? O fórum aqui da reunião é totalmente técnico e de implementação. No caso, aqui no contexto do desenvolvimento do projeto Open Insurance, a gente está desenvolvendo uma plataforma de coleta de métricas, tá? No primeiro momento, ela vai entrar como complementar aqui ao dashboard de participantes, coletando as métricas de transmissão e recepção das APIs da fase 2 e também de fase 1, e posteriormente, conforme o cronograma de fase 3. Tá? Vai ser uma área totalmente nova, que demanda de um desenvolvimento também novo do participante aqui para poder disponibilizar os dados de chamadas que ele tá hoje subindo em produção com a fase 2. Aí, Jefferson e demais representantes, fica à vontade aqui. A plataforma foi desenvolvida pela PSF Câmara, tá? Que é parceira aqui no Open Insurance. Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui e a intenção minha é fazer um overview do que está sendo construído e por quê, para depois passar a palavra aos técnicos e, esses sim, vão poder auxiliar vocês melhor. Então, só para contextualizar todos, né, eu pensei aqui em falar um pouco sobre o que a gente vai estar avaliando, né, o que esse reporte vai estar informando para a plataforma de coleta de métricas. Então, a gente entendo que em algum momento, né, eu me colocando na situação de um cidadão comum, estou lá para renovar minha apólice de seguro, sou convidado por uma outra sociedade participante a conhecer o Open Insurance, lá eu me interesso, eles falam que vão me oferecer alguma melhoria, e eu inicio um processo de consentimento para que a sociedade participante B me direcione à sociedade participante A, da qual eu já sou cliente, e ali eu vou ser direcionado, vou selecionar a seguradora da qual eu sou cliente, vou ser direcionado, vou ser autenticado, vou passar pela etapa ali de criação e aprovação do consentimento, e após essa aprovação desse consentimento, a sociedade participante B passa a realizar consultas dos dados da minha apólice, da minha assistência, enfim, dos dados relacionados aos produtos que eu contratei, aos meus dados cadastrais, está de acordo com a regulamentação. Então, aqui a minha ideia foi exibir para vocês que o que a gente vai estar avaliando justamente são essas requisições que vão acontecer entre as sociedades participantes do Open Insurance. Então, a sociedade participante B, ela tem ali um consentimento para entrar em contato com a sociedade participante A e requisitar dados de um determinado endpoint. É o que a gente vai estar avaliando, tá? Essa evolução que o André comentou é porque lá hoje nós temos uma dashboard que traz alguns indicativos relacionados às APIs, mas não chega no nível da requisição e nem no nível do endpoint. O formato aqui pensado, ele proporciona que a estrutura inicial, né, do Open Insurance consiga avaliar a implementação do projeto segundo as datas, segundo as regulamentações, tá? Então, pensando nesse cenário, né, que a gente vai estar trocando informações ali entre as participantes, tá? Então, imagina que a sociedade participante A, ela é a cliente e a sociedade participante B é a server. E elas vão estar trocando informações entre elas. E elas vão gerar um reporte dessa informação. E esse reporte deve ser enviado para a nossa API, que vai enriquecer essa informação, vai validar essa informação no diretório, tá? Vai armazenar esse dado para diversas utilizações. Aqui nós vamos abordar especificamente o uso para a finalidade da construção do painel de coleta de métricas, tá? Que é o que a gente já tem hoje em produção, tá? Só que ainda não exibindo dados. Então, aqui está o endereço métricas.opimbrasil.com.br, é o endereço de produção, área pública do painel de coleta de métricas, tá? Ele não exibe dados até o presente momento, então também trouxe aqui o nosso endereço de homologação, no qual a gente já consegue entender um pouco do que a gente está buscando de informação aqui para atender a demanda regulatória da SUSEP e, com isso, poder auxiliar a estrutura inicial, acompanhar a implementação do projeto, tá?
Eu entendo que aqui eu vou compartilhar com vocês um PDF. Nesse PDF aqui a gente vou falar rapidamente aqui para não tomar o tempo e deixar mais para os técnicos, tá? Mas nesse PDF aqui eu consigo exibir para vocês o que a gente pretende ter na versão final da área pública. Isso está em refinamento ainda junto com os GTs, tá? E também o que a gente pretende ter nas visões que a seguradora como participante vai ter dentro, tá, dessa plataforma. Então, algum usuário será indicado pela participante, esse usuário vai poder acessar a plataforma, vai poder ter toda essa visão, assim como o secretariado também vai poder ter uma visão holística de todo o ecossistema, tá? Não sei se alguém tem dúvida relacionada ao negócio do qual a gente está falando, mas basicamente é trazer insumos para que a estrutura inicial possa averiguar se a saúde do ecossistema e posteriormente virão outras etapas onde a gente pode estar falando em outros fóruns. Alguém tem dúvida? Se não, passo a palavra aí para o Luiz, que deve estar apresentando para vocês o Swagger. Também gostaria de informar que o nosso Swagger já está disponibilizado ali na área do desenvolvedor, tá? No menu coleta de métricas. Tá? Eu tenho uma dúvida aqui, não sei se você posso perguntar agora ou vocês querem deixar para o final? Olha, acredito que a gente tem mais alguns minutos aqui até para passar para o Luiz. Pode perguntar. Vai ter algum limite de tráfego por instituição? Olha, não é assim, para nós, a visão da plataforma de coleta de métricas, a gente tem um volume, está estipulado na documentação, de reportes que a gente pode receber por lote, tá? Agora, pensando na questão do ecossistema, da transação entre as seguradoras, acredito que sim, mas eu não tenho essa informação e não é escopo, não está nessa pauta, nesse assunto. Tá? Bom, obrigado. Pessoal, fiquei com uma dúvida também. Quem vai ter acesso à plataforma de métricas, então? São as sociedades participantes, o secretariado, e é isso. A SUSEP tem acesso ou não? Isso não ficou claro para mim. Não, a gente tem a plataforma tem duas visões, tá? Entenda como uma visão ali específica para o participante, tá? Que tem acesso às suas informações enquanto recepção e tudo que responderam para ele nos transmissores, no caso, os servers, né? E uma outra visão, que é uma visão mais no nível de auditoria. Essa visão de auditoria, quem tem o controle dela é o diretório, tá? Então, eu entendo que quem pode responder melhor essa pergunta até pode ser o André, tá? Mas só pessoas com autorização. E toda a etapa de autenticação e as visões, para as pessoas terem acesso, elas têm que estar devidamente cadastradas e autorizadas e autenticadas no diretório para que isso ocorra. Tá bom, obrigada. André, você tem alguma coisa para complementar? No caso, desculpa, quem perguntou? Foi a... Daniele. Isso. No caso, a gente vai ter uma política de governança de acesso aqui, tá, na plataforma. Então, a gente está em processo de definição aqui, junto com o conselho, quem que vai ter acesso ao quê, tá bom? Acho que a questão do fórum aqui é mais direcionado ao desenvolvimento técnico. Quais são as métricas que vocês pretendem avaliar? E quais são os dados que vão ser trafegados nesse coletor? Bom, vou aproveitar a sua pergunta, acho que foi o Carlos, e vou passar a palavra para o Luiz, tá? Que vai poder apresentar para vocês o Swagger, entrar um pouco mais ali no detalhe de como deve ser o modelo. E depois, no final, a gente abre mais algumas perguntas, a gente pode falar de indicadores, de algumas visões que estão previstas. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte de documentação do Swagger. Então, a ideia é apresentar mais a parte técnica para quem for consumir a API, explicar mais ou menos como é que ela funciona, o que você precisa para utilizar ela. E aí, depois, na sequência, o William, que é o nosso QA, vai mostrar já na parte de você está fazendo o post já para a nossa API
e ver o que a gente retorna para vocês. E aí depois a gente já mostra lá no dashboard como você exibiu. Daí talvez até já vá sanar a sua dúvida. Então, vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. Bom, esse daqui é o nosso Swagger. Aqui, então, basicamente, a gente tem 4 endpoints para vocês mandarem essas métricas para a gente. E existem 2 possibilidades. Se vocês enviarem os dados individualmente ou em batch. Em batch, a gente aceita até 5.000 registros por vez. Individualmente, mandam uma solicitação só de payload, né? E aí, depois disso, a gente separa em server ou client, ou seja, em transmissor ou receptor, né? A gente usa essa nomenclatura de server e client para tentar manter o mesmo padrão que tem lá na parte de bank. Então, a gente está tentando seguir a mesma linha para não fugir muito disso. Como é que vocês vão enviar esses dados para a gente? A gente vai receber um JWS, que é um JWT já assinado, né? E vocês vão usar a assinatura que vocês têm que você já tem do diretório, né? Como é que vocês mandam isso para a gente? É basicamente um header, mais o payload e mais a assinatura no rodapé. Isso já é um padrão, né? E então no header, como é que a gente vai receber? A gente vai receber com esses 3 parâmetros aqui, onde são com esses 3 parâmetros, o OLG, que diz o algoritmo que vai assinar, que é o PS256. Isso aqui não muda, manda sempre esse daqui. O tipo, que é JWT, que é o que a gente vai receber, e o ID. Esse KID, cada um dos participantes tem um KID, né? Então, tem que condizer o KID com a assinatura que vai mandar lá embaixo. Então, basicamente, no header, você manda o payload com esses 3 campos, converte para base 64, depois concatena com o payload JWT convertido para base 64 e depois com assinatura convertido para base 64 também. Tem a biblioteca José que auxilia todo nesse processo. Então, se você seguir a parte que está documentada, o passo a passo, vai ser bem tranquilo de fazer. Depois o William vai mostrar aí para vocês mais na prática, usando o site lá do jwt.io. Ficou mudo, Luiz. Mudo. Estão ouvindo agora? Agora sim. Cortou um pedaço, talvez? Você falava até a questão deles usarem o site jwt.io. Beleza. Então, depois que o William mostrar para vocês, talvez fique mais claro. E aí, então, vai mostrar como é que fica o JWT em si, para vocês entenderem como é que funciona. Alguns pontos importantes. A gente só aceita assinaturas válidas e a gente tem um ambiente tanto de sandbox como produção. Então, quem for fazer implementação, quiser fazer teste e tal, pode fazer à vontade na parte de sandbox, mas tem que usar a assinatura de sandbox, senão vai bater aqui com a assinatura de produção e vai barrar e não vai passar. Então, é bom ter essa distinção certinha. Como é que a gente faz essa validação, né, para saber se os dados estão sendo enviados está correto e tal? Então, a gente usa essa assinatura, vai lá na base pública e vê se a assinatura está válida. A própria biblioteca do José já faz essa parte de identificação para a gente, para ver se está tudo certo. Então, se alguém tentar mandar os dados de algum participante e não tiver essa assinatura válida, não vai conseguir, por questão de segurança mesmo. Então, o que vai ser enviado? Para montar esse payload JWT do Bari, tem que respeitar mais ou menos esses campos aqui. A gente tem tudo documentado aqui, o padrão que a gente aceita dos dados. Aqui está um exemplo dele. E a gente acaba utilizando a parte que vocês mandam aqui, o client org.id ou server org.id, para bater com a assinatura. Então, imagina que eu, como transmissão ou recepção, vou mandar o dado, eu tenho que colocar o meu ID de organização correto, porque a gente vai utilizar ele para ver se os dados vão bater com a assinatura. Se não der, a gente vai devolver avisando que deu um erro aqui na autenticação. Deixa eu pegar o event bar aqui. Aqui na própria documentação do Swagger tem o payload que deve ser enviado, né, que é o event bar, que é o bar que a gente vai salvar aqui para salvar os dados de vocês. Esses daqui são os campos que vocês têm que respeitar. Se abrir aqui, tem aqui a descrição e o tipo que a gente vai aceitar.
alguns casos já tem um pré-setado, então vocês já sabem o que pode ou não. Então, para enviar basicamente isso, a única distinção entre a parte de envio individual para envio lote é que no envio individual, o payload do BARI manda um evento por vez, e na questão do batch, tem que passar a Organization ID aqui por fora e mais um campo de events com um array desses payloads que tem aqui em cima. É basicamente isso. Caso mande algum dado que tenha aceito, beleza, a gente vai individualmente, né? Mandei um dado lá, um event individual e foi aceito. O que a gente devolve? A gente devolve um report ID, que é um ID que a gente gera internamente, leva depois para futuro, para ver se dá algum erro, alguma coisa, para a gente ter aqui um registro interno. O correlation ID, que é o ID de correlation que vocês mandam para a gente, para saber a qual ID que se refere. E um status para saber se foi aceito ou não. Se foi aceito, é isso que a gente devolve tudo certo. A partir daqui, a gente vai processar. Caso seja descartado, mandei um payload incorreto ou alguma coisa do tipo, a gente devolve o correlation ID que deu problema, que é o ID de vocês, com status descartado e uma mensagem de erro. Por exemplo, mandei um payload sem um FAP Interaction ID e sem endpoint. Olha só, você esqueceu desses campos aqui. O status foi descartado. A gente armazena esses descartados? Não. Então, que vocês mandarem for descartado, tem que reenviar depois. Um outro ponto que já foi perguntado para a gente, caso a gente mande, caso seja mandado novamente o mesmo report ID, vocês validam? Por enquanto ainda não, então vai duplicar lá caso a gente já tenha aceito esse dado. E aí depois tem alguns status padrões que, em caso de erro ou alguma coisa do tipo, que são mais específicos, como não autorizado, ou erro de tipo de conteúdo, não mandei um JWT, ou não mandei objeção, uma coisa do tipo, então vai mandar aqui tudo certinho. E o erro 500, que a gente não quer que aconteça, né? Mas caso aconteça, tem o erro 500 aí também. O que diferencia aqui do evento único em massa, né? Então, a gente aceita no máximo 5.000 registros por vez aqui dentro de events para ser processado. E a gente, caso vocês mandem 1.000 eventos para a gente, 200 estavam ok e o restante não, então a gente devolve esses 200 com o status aceito e o report ID e o correlation ID, obviamente, para você identificar qual que deu certo ou não. E caso seja aquele restante de 800 tenha dado problema, a gente devolve também aqueles 800 com status discarded, com o correlation ID, para vocês identificarem qual que deu problema e a mensagem de erro individualmente. Então, é isso que a gente faz. E aí, caso todos eles deem problema ou alguma coisa do tipo, a gente devolve o 400. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em específico aqui que vale a pena falar. Tá. No geral, para consumir a API, esses são os pontos mais importantes. Talvez, quando vocês forem utilizar, surjam mais dúvidas, com certeza vai surgir dúvidas, mas se vocês respeitarem aqui o que está na documentação, de seguir a parte de assinatura aqui no rodapé, seguir tudo que está descrito aqui, não vai dar problema. A gente fez vários testes e não deu. Caso dê algum problema, é só passar para a gente que a gente dá uma olhadinha. Eu vou pedir para o William mostrar mais na prática isso daqui, e aí depois, se surgir dúvida, a gente pode abrir para dúvida para vocês, que daí talvez na hora de fazer já sana alguma dúvida de alguém. Tá preparado aí, William? Preparado. Tá, Bora lá. pode roubar a tela aí. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agora eu vou apresentar um pouquinho na prática como a gente faz essa inserção de dados, de acordo com o que o Luiz passou para vocês, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem o site, o JWT.io, e primeiro nós temos o header, com as informações que ele havia passado, que a gente necessita para o header. Temos um payload, esse payload é referente a um event batch, tanto que você consegue identificar pela Organization ID, conforme ele disse, certo? Eu já deixei meio preparado aqui para a gente fazer o teste. E aqui embaixo nós temos as nossas private keys, né? Que é private key e public key, que a gente precisa ter para conseguir gerar esse documento. Então, eu gerei esse documento
eu deixei separado aqui um com uma data do dia 31, para a gente verificar depois, validar no nosso portal. Deixa eu pegar ele aqui. Eu tenho esse arquivo já atualizado, ele gerou para mim um arquivo novo. Então, quando eu pegar esse arquivo aqui, nessa collection que nós temos, no post, e eu colocar em cliente batch, na hora que eu rodar ela, ele vai apresentar. Ele leva normalmente uns 2 segundos, aí ele já apresenta aqui, ó, o report ID, conforme o Luiz disse, correlation, e o status, que está aceito. Caso aconteça da seguinte maneira, a gente pegou e nesse payload, algum deles vieram com erro, por exemplo, sem o FAP Interaction ID ou sem um endpoint, conforme o exemplo dele. A hora que eu for tentar executar ele, ele vai apresentar para mim os que passaram, certo? Todos que passaram e os que tiveram erro. O primeiro teve erro, no caso, porque ele estava faltando o FAP Interaction e o endpoint, correto? Então, agora eu vou pegar um event simples, que seria esse. Aqui, com a data do dia 6. O event, se eu pego um cliente para um event normal, é a mesma questão. Eu vou alterar esse documento aqui, para eu conseguir gerar um arquivo. Assim que eu gerei ele, eu consigo executar novamente. Ele vai aparecer para mim. Aí ele aparece que ele passou. E o correlation ID é o 400. A diferença é que, aqui no cliente batch, ele já mostra para mim que nós tivemos um multi-status. Ele dá um 207, por questão de que o primeiro estava com erro. Agora, quando é um event simples, se eu tirar um FAP Interaction, por exemplo, e tentar gerar ele mostra para a gente ó, ele mostra que foi descartado porque está faltando um campo e ele dá um erro 400, certo? Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui, depois, esse aqui é basicamente como a gente faz a inserção de dados. Temos a nossa base de URL de ingestão em HTML. Qualquer dúvida também vocês podem consultar a gente, que a gente consegue auxiliar nesse ponto. E vamos para o portal de métricas aqui. Nosso portal de métricas, hoje a gente utiliza a seguradora Radian. Então, se eu selecionar Radian aqui, ele vai mostrar quantas APIs, quantos endpoints foram selecionados, certo? E aqui ele já atualizou para mim que o do dia 31, ele já está aqui, ó, de métricas. Que aqui no exemplo, nesse exemplo aqui, ele já mostra, ó, eu selecionei o endpoint de métricas. Então, ele já mostra para vocês aqui no dia 31 o sucesso que ele teve. Aqui eu posso selecionar o endpoint, por exemplo, quero só o de métricas, certo? Ele vai aparecer apenas esse, mostrando todos os dias onde foi feita essa ingestão. Temos os status codes também que podemos selecionar, ou simplesmente podemos selecionar pela data. Aqui eu posso selecionar, por exemplo, do dia 1 ao dia 7. Ele vai mostrar, aqui nos Big Numbers, eles mostram para a gente o total de requisição, as requisições que tiveram sucesso, requisições sem sucesso, tempo médio de resposta, abaixo do tempo limite, nós não tivemos nenhuma, certo? Aqui temos também o download desse arquivo, um arquivo CSV, caso vocês queiram fazer um download da data específica. Nesse gráfico de baixo também ele mostra o tempo médio de resposta. Caso vocês queiram ver se foi um status 100, 200, 300, vocês podem passar o mouse por cima assim, ele já vai apresentar qual que é o gráfico selecionado. Perfeito? E aqui embaixo nós temos a quantidade de requisições por seguradora. No caso, como foi de métricas, ele mostra que foi um total de 106 e tivemos 76 sucessos e apenas 30 que foram erros. Que a gente gerou esse erro. Eu acredito que nesse ponto seja mais isso. Tem mais alguma coisa, Luiz, que você acha necessário?
Não, só um ponto mais de atenção. Quando a gente recebe os dados, a gente pré-processa para conseguir retornar se deu erro, sucesso, né? Para saber se os dados que vocês enviaram estão ok. E depois, se deu tudo certo, aí a gente manda para uma fila que a gente faz o enriquecimento de alguns dados, processa algumas outras coisas, e sim a gente envia para o portal. Então, entre o tempo de dar como aceito e aparecer no portal, pode demorar uns minutinhos por conta dessa situação. A gente primeiro dá uma resposta para vocês, a gente só valida e devolve para vocês para saber se tudo certo e depois salva. Mas esse é o único ponto que eu tinha mais de atenção. Dúvidas, pessoal? Um ponto que eu acho que você acabou até abordando, Luiz, mas talvez seja interessante falar um pouquinho mais, é a questão dos pré-requisitos para o participante, né? Eu acho que você apresentou ali um pouco na parte da documentação do Swagger, mas talvez falar mais um pouquinho sobre isso. O ponto é o que eu falei antes da parte da assinatura, né? Então, tem que ter uma assinatura válida, provavelmente todo mundo já tem, quem é participante, e se tentar mandar para a gente uma assinatura inválida, a gente não vai aceitar. Então, seja no sandbox, ou que é a parte de homologação, ou na parte de produção, se mandar uma assinatura inválida, não vai dar. Esse é o ponto mais crucial, né? E quando for mandar, por exemplo, vou mandar um dado meu como ou transmissão ou recepção. Tem que respeitar a parte de colocar o ID certo de server e client, porque a gente usa isso também para validar na parte de assinatura. Tudo isso a gente faz para tentar evitar o máximo possível de ter um dado inconsistente. Então, se tu mandar um dado com a tua assinatura correta, dizendo que o teu ID correto lá na parte de transmissão, por exemplo, se mandar no endpoint de transmissão, a gente vai validar, vai dar que está certo. E caso mande alguma coisa que seja incorreta, às vezes pode ser que alguém tente passar por vocês, então vai evitar essa dor de cabeça, né? Então vai dar tudo certinho. É mais por questão de segurança. E também um outro ponto para prestar atenção, quando for enviar dados de transmissão de dados, respeitar o endpoint de transmissão. Quando for mandar um dado de recepção, botar no endpoint de recepção. Tem que respeitar isso, porque a gente, como eu falei, a gente usa os campos lá para poder fazer a validação da assinatura. São esses pontos mais de requisitos e que tem que prestar mais atenção. Como transmissora, eu vou receber a jornada aqui, eu vou validar meu cliente, vou fazer todos esses processos e vou coletando essas informações. Quando terminou o processo, eu gravo o término, depois eu chamo essa API para informar a duração dessa chamada, é isso? Tem cada endpoint, se tu for analisar, por chamada do endpoint, tu consegue botar o quanto tempo que ele durou lá também, né? Então, existem alguns endpoints que são mais críticos, outros não. Então, é importante que coloque esse tempo lá quando for inserir os dados para a gente. Não sei se era essa dúvida. Também. Mas no caso, na etapa de consentimento, né, Carlos, você está falando? Exatamente, na etapa de consentimento. Chamou a parte da transmissora. Eu estou coletando as informações do cliente, estou vendo fazendo as validações, qual é a policy que ele quer compartilhar, quais informações que ele quer compartilhar. Enquanto isso, eu vou coletando essas informações e devolvo para vocês. Um ponto. Aí depois a parceira vem aqui pegar essas informações. Eu também vou gravar essa integração e vou entregar para vocês. Salvo, na conclusão do consentimento, salvo um consentimento, tá? Que tem um access token, ele tem essas informações exatamente do que foi acordado durante a etapa de consentimento para aquele cidadão, né? E aí o que acontece? De posse desse consentimento, a outra sociedade participante, lá no caso a client, ela pode passar a requisitar os dados. Então, são duas etapas diferentes. Uma é a etapa que compete à criação do consentimento, tá? E, após esse consentimento existente, as sociedades podem passar a trocar, a consumir dados umas das outras. Então, a seguradora que direcionou o usuário para compartilhar os dados na sua seguradora,
Com esse consentimento em mãos, ela vai poder realizar a consulta do endpoint para saber informações, por exemplo, sobre uma policy, sobre uma assistência, tá? Agora, são etapas diferentes. A gente também tem previsto, tá? Dentro aqui do portal de coleta de métricas, tem uma evolução que vai abordar mais detalhes relacionados a etapas do consentimento. Tá? Mas nesse momento aqui, o Swagger que a gente está apresentando e a pauta específica aqui, o escopo específico da reunião, está mais voltado até para as requisições que vão tá acontecendo posteriormente, ali no nível do endpoint, né? E com base nessas informações que vêm de ambas as sociedades, da cliente e da servidora, posteriormente poderão se criar mecanismos, né, para melhorar todo o ecossistema e evitar disputas, entendeu? Boa tarde aí, pessoal. O Vaz. O Leonardo, já passo a palavra para você, só para completar o assunto aqui com o Vaz. Essas chamadas para os endpoints de evento de métrica vão ocorrer sempre que houver uma comunicação entre as casas. Se você fez uma comunicação com alguém e houve uma resposta ou não houve uma resposta, você notifica a plataforma de métricas, tá? Ou se você recebeu uma chamada de um participante e respondeu essa chamada, você notifica a plataforma de métricas. Então, sempre que houver uma comunicação de envio, né, de uma mensagem ou de uma recepção de uma mensagem, após a resposta ser recebida ou enviada, você registra na plataforma de métrica esse evento, beleza? Beleza. E só... Pode falar. Essa dúvida se eu ia pegar ponto a ponto ou apenas após o consentimento, mas pelo entendido aqui, a princípio, é só depois do consentimento realizado. Não, viu, Carlos? Mas tem um ponto. O próprio consentimento realizado, uma vez que ele passou por essa etapa, ele também é um endpoint que também vai gerar um indicativo. Se o usuário acessar, por exemplo, ali na dashboard e filtrar por aquele endpoint, ele vai ter informações da quantidade de consentimentos que aconteceram naquele intervalo que ele selecionou. Só que não numa visão de funil de consentimento, mas na visão do endpoint que foi trafegado aquela informação. Sempre mantendo em mente a chamada, né? O trigger da chamada. Sempre que houver uma chamada, uma resposta, uma requisição e uma resposta, se gera um evento, tá? E só para complementar, todos os endpoints onde existe um consentimento ali circundando, por exemplo, os endpoints de recurso. Estou solicitando um recurso para uma outra instituição, ou alguém me solicitou um recurso, tem um consentimento já criado, existe um ID de consentimento já circulando no contexto. Então, esse ID de consentimento tem que ser enviado no additional info, é um campo do payload, tá? A gente vai colocar isso numa documentação lá no portal desenvolvedor para facilitar de vocês entenderem o que vai nesse additional info, porque a gente não descreveu especificamente todas as informações ali. Mas existe essa questão a gente vai listar também quais endpoints são obrigatórios o envio do Consent ID, tá? No additional info. Vamos lá, quem está com a mão levantada aí que precisava falar era o Leonardo. Era outra. Manda Eu só queria, assim, ver se eu entendi, né, rapidamente. Eu entendo que quando a gente fala de client e server, trocando aí para o que o mercado, por exemplo, eu que sou mais de produtos ali, a gente está falando de transmissora e receptora, né? Então, toda vez que a receptora solicitar um dado ou a transmissora receber uma solicitação de dado, ela vai fazer avisar ali o portal de métricas. É isso, né? E aí, entendo que é uma estratégia da seguradora, da sociedade, se ela faz isso logo após ela ser chamada ou chamar a transmissora, ou se ela faz isso, por exemplo, numa periodicidade, não sei, ao final do dia, depois que ela fez X chamadas ao longo do dia, ela faz isso em batch. Primeira pergunta, se é isso, né? Se a estratégia é da seguradora, e se sim, se tem algum prazo, né? Pô, eu tenho que fazer isso diariamente. Não, eu posso esperar uma semana de chamadas e faço isso no final de semana. São essas duas dúvidas. Tá, as duas primeiras observações, sim, para as duas, tá? O client é a recepção e o server é a transmissão, tá? A gente faz a referência do server para você lembrar, a transmissão é um authorization server, então já tem server no name.
Alguém está falando aí? Ou... Acho que é o meu que vazou. Desculpa, Adriano. Tá. Então, assim, se você estiver esquecendo, a transmissão é um authorization server, já tem até o server no name, e a recepção ela é um client. Tá? Então, faz essa associação. Então, no seu caso, sempre que você fizer a chamada para alguém, você vai registrar isso lá no portal de métricas. E aí, vamos lá, sempre que você fizer a chamada para alguém, vírgula, no tempo que você quiser. A gente não, até agora, a não ser que o comitê ou o diretório ou alguém decida dar um prazo para isso, mas você pode escolher quando você vai enviar. Se é no momento, em runtime, em momento que você fizer a comunicação, ou se é ao final de um dia, 2 dias ou 3 dias. Eu só aconselho que não deixe acumular muito, porque pode ser que você perca esse dado, pode ser que aconteça algum problema na rotina, isso acumule, né? Se você deixa para mandar uma vez por semana, o volume pode ser grande. Se você perde o envio de uma semana, se você não olhar que sua job rodou, só vai rodar na outra semana e vai acumular o dobro, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Então, assim, levando em consideração essa observância, tente mandar o mais breve possível. Pode ser uma vez ao dia, dependendo do seu volume, tá? E acho que a segunda pergunta sua era se você poderia escolher o prazo. A segunda pergunta foi respondida também. Era isso, já foi respondido. Obrigado, Adriano. Certo. Mais alguém com mão levantada? Valeriano. Boa tarde, pessoal. É mais uma questão aí de datas, né? A gente tem uma data planejada para esse... A gente já tem um desenvolvimento aqui interno, né? Eu queria entender essa questão das datas, e aí também olhando aqui, quando vocês falam do processo batch, nada mais é que uma API que eu vou passar lotes, né? Não Correto. Não é uma transmissão de um arquivo e tal. A gente pensou algo nesse sentido de que aqui internamente vou ter que criar uma infra para atender esse pedido, né? Sim. Do jeito que a gente está estruturado aqui, tecnicamente, na Sul-América. Né? Tá, não é um arquivo, esse batch ele é só um acumulado, é um array de itens de eventos. Tá? Em vez de você chamar a nossa API mandando um evento, você vai chamar a nossa API mandando vários eventos. E aí a nossa API vai estar apta a trabalhar com aquela lista de eventos. 5 mil registros por lotes. Né? Exato. Então é isso aí. E questão de data, acho que tem até uma pergunta aqui no chat, né? Então, tem. A data, existe uma data, o André pode falar sobre isso daí, né, André? Sobre as datas e regulatórios. Cadê o André? Oi, pessoal, a gente está em negociação com o regulador para entender qual que é a data mais adequada também. Amanhã a gente já vai dar um retorno, a previsão de dar um retorno amanhã para vocês e os demais participantes. Tudo bem? É algo que a gente não tem a resposta ainda. Mas existe uma expectativa, André, ou realmente estão extrapolando a expectativa? Na verdade, a gente vai em linha com a entrada em produção das datas aqui da fase 2, tá bom? Tá. Ok, é isso aí. Mas enfim, então vão ser notificados ainda da data da entrada de PCM. Mas aí se a gente for falar de entrada